Hoje eu tinha outro vídeo para postar que não era esse. E também relacionado à série Souls tinha um outro vídeo já gravado e semi-editado que eu tinha que postar, mas eu decidi, depois da repercussão nos comentários sobre o vídeo do Ornstein e do Old Dragon Slayer, fazer este vídeo aqui e postar o quanto antes para que vocês tenham uma certa resposta. Foram vários comentários naquele vídeo. É sério, teve muito comentário e muita coisa boa, muita informação boa para se ler por ali. Mas teve um ponto ali naquele vídeo que me incomodou muito e que é justamente o que eu quero abordar nesse aqui. Muitas das pessoas que tentaram defender a teoria de que Ornstein do Dark Souls 1 é sim uma ilusão, usaram argumentos que contrariando o que eu disse sobre ele ser um undead. E o argumento principal de muitos dos comentários, e eu digo de dezenas deles, era sobre Ornstein ser um deus e não poder ser um undead por isso. E isso então me fez correr atrás para fazer esse vídeo que eu já estou há muito tempo procurando fazer. A oportunidade perfeita acabou de chegar. Hoje eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo por que deuses sim podem pegar a maldição do undead e provar para vocês que alguns deuses inclusive já tiveram uma maldição. Mas antes disso eu só quero dizer uma coisa, que eu só precisava dizer isso para responder esses comentários. Ornstein não era um deus, gente. Ornstein era um cavaleiro de Gwyn, apenas isso. Ok, mas para a explicação vamos voltar lá no início, no prólogo do jogo, onde contamos com a história onde o mundo era cinza, não havia nada, nem vida, nem morte, nem luz, nem escuridão, só havia os dragões, que blá 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 blá, isso tudo que a gente tá de saco cheio de saber. Então um dia veio a chama, e com ela as criaturas que estavam lá embaixo se ergueram. As primeiras criaturas a se erguer encontraram na chama almas poderosas. Essas criaturas foram Nito, Gwyn, a bruxa de Izalith e o pigmeu furtivo, que provavelmente seja Manus. Cada um desses encontrou uma dita como alma dentro dessa chama e utilizou para ganhar poderes e atingir cargos mais altos na sociedade. Mas o que eram esses seres antes de encontrar essas almas? Bom, eles eram apenas seres como todos os outros que estavam por lá. E quem eram esses outros que estavam por lá? Era a raça humana. Ou seja, esses 4 seres que encontraram as almas dentro da chama também eram humanos. E ter encontrado essas almas dentro das chamas não os fez mudar de raça, eles continuaram sendo humanos. Mas Everton, eles são chamados de deuses pelo jogo. Sim, mas muitas pessoas na nossa história da nossa raça humana também já chamavam o sol de Deus. Também já veneraram pessoas deformadas, como na Índia, quando uma pessoa cresce com mais membros do que o normal, eles ao invés de tentar tratar aquilo considerando como uma deficiência, não, eles consideram aquela pessoa sagrada por se assimilar com os deuses deles. Então, gente, não é só porque chamam de deuses que eles definitivamente são uma divindade, uma entidade sagrada. O que difere Gwyn de todos os outros, por exemplo, Gwyn, né? Eu vou usar ele que é o pai dos pais, digamos assim, é o Zeus da parada. O que difere Gwyn de todo o resto da raça humana foi que ele levantou primeiro e encontrou a alma antes dos outros. Poderia ter sido Jorge que tinha acordado primeiro e encontrado a alma da vida. Não, a alma da vida é da bruxa. Agora eu não lembro qual que é a do Gwyn. Mas isso na verdade não é importante. O importante é entender que sim, Gwyn era humano. A bruxa de Izalith era humana. Nito, bom, Nito já é meio estranho, né? E agora de onde veio a maldição? Bom, não se sabe ao certo de onde veio a maldição, mas é muito provável que ela tenha vindo justamente do ato de Gwyn ter se sacrificado para reacender a chama, ou seja, ali ele criou a maldição. Mas eu não acredito muito nessa teoria mesmo, ela sendo bem afundada, porque por uma única coisa, Gwyn conviveu com undeads, não pode ter sido criado quando ele se sacrificou, não é mesmo? E agora o que impede Ornstein de ser um undead também? Ele definitivamente não era um deus. O que aconteceu foi que Gwyn pegou a alma dele e deu pra todo mundo. Gente, é a mesma coisa que você comprar um pacote de bala e dar uma balinha pra cada amigo que você tem por aí. Foi mais ou menos o que o Gwyn fez com a alma dele. E ele fez isso com os 4 cavaleiros dele também. E só pra reforçar aqui, gente, não, Ornstein não é filho de Nameless King. Ele não é filho de Nameless King, entenderam? Isso é um erro de tradução no item em Dark Souls 3 pro português. A palavra primogênito que tá na descrição daquele milagre não
não existe na tradução. Então não, ele só foi o primeiro cavaleiro treinado pelo Nameless King, foi isso. E outra, gente, só pra esclarecer também que aquela armadura, o boss de Dark Souls 3, Dragon Slayer Armor, não é do Ornstein, gente, é de outro Dragon Slayer. Assim como o Old Dragon Slayer também pode ser simplesmente outro Dragon Slayer antigo. Aquela armadura que está em Lothric Castle, eu acredito muito que seja do Nameless King, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, sendo o Ornstein um humano, o que impede ele de pegar a maldição? Estar em Anor Londo? Eu acho que não é o suficiente, porque a gente nem sabe de onde vem a maldição, a gente não sabe como uma pessoa pode pegar a doença da maldição, digamos assim, entre aspas. Então sim, Ornstein pode muito bem ser um Undead. E a prova disso é o próprio Gwyn. Gwyn, quando a gente chega na fornalha da primeira chama, ele é o quê? Ele é um Hollow. E para a pessoa se tornar um Hollow, ele tem que viver com a maldição por muito tempo. E é justamente o que acontece com Gwyn. Ele viveu com a maldição, se sacrificou para a chama e ficou vazio, perdeu sua essência. Então ele se tornou uma casca ali, atacando todo mundo que vê pela frente. Ele sim é Hollow, é só olhar ele de perto que você vai ver. Então Gwyn, que era o deus dos deuses, pode pegar a maldição, por que não seu cavaleiro, seu mero guardinha? Outro deus, entre aspas, que pegou a maldição seria Nameless King em Dark Souls 3. A coisa se avançou, né? Você pode perceber que a coisa foi pra frente. Nameless King é obviamente um Undead. Não podemos dizer que ele seja Hollow, porque aparentemente ele tem sã consciência, mas a aparência dele é muito parecida com de qualquer outro Hollow que a gente encontra no jogo. Ele está definitivamente deteriorando. Então não, ele não sobreviveu ao tempo porque ele é um deus. Ele não é especial, ele é assim como todos os outros humanos. Porém, ele veio de uma família nobre, uma família de poder, a família do cara que acordou primeiro e conseguiu o poder porque chegou antes. Então, gente, não entendam a palavra Lords e nem a palavra Gods em Dark Souls ao pé da letra, porque não é bem assim que funciona. Os deuses não são uma outra raça, os deuses são aqueles que conseguiram mais poder, por isso eles chegaram a um nível mais alto de poder, sendo também considerados entidades por aqueles que os enxergavam de baixo, digamos assim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender o intuito do meu vídeo e o que eu expliquei aqui pra vocês, que tenha tirado essa dúvida da cabeça de vocês, e eu espero que vocês concordem comigo também. Se não concordem, eu espero que vocês comentem aí, mas assim, gente, como eu disse no outro vídeo, sempre mantenham respeito. Bom, gente, muito obrigado por terem assistido até aqui. Desculpe se eu estou um pouco ríspido, mas se vocês assistiram aquele meu café diário sobre a comunidade Souls, vocês talvez entendam um pouco o meu lado nessa questão. A comunidade Souls anda muito tóxica, tem muita gente tentando cagar a verdade, tentando saber mais do que o outro, tentando transformar essa comunidade que a gente tanto gosta em uma competição de ego. E isso não é legal. Não seja assim. Se você às vezes age assim sem querer, tenta evitar, por favor. Enfim, gente, beijo em todos vocês. Tem mais um vídeo que eu fiz sobre o Nameless King relacionado ao Solaire aí, que vai ser mais ou menos uma teoria de lore aí, sei lá, que vai levar uma discussão bem legal pra gente. Então fiquem atentos que em breve ele vem. Pra você que gosta das lives e não sabe quando que tem live de Dark Souls, etc, e sempre tá me perguntando, toda quinta-feira, gente. Dark Souls, Bloodborne, Nioh, enfim, qualquer Souls-like que seja, dia de Souls é na quinta-feira, beleza? Então, gente, um abraço pra todos vocês. Eu já me despedi 7 vezes aqui. Enfim, fui. Tchau.